Nesse vídeo eu gostaria de apresentar um projeto que é apoiado pelo CNPq, que nós já vemos desenvolvendo já há algum tempo e finaliza agora em 2025, no final de 2025, que é um aparato para monitoramento de canais fluviais utilizando uma aeronave anfíbia remotamente pilotada. Ou seja, é um drone que faz o monitoramento de profundidade, vazão e outras variáveis ambientais de rios e lagos. Esse é um projeto que a gente tem já uma patente depositada e concedida pelo INPI. Então, vou falar um pouquinho mais sobre esse projeto nos próximos slides. Então, qual o problema que esse projeto visa tentar resolver, né? Nós temos a questão do assoreamento nos rios, que ele vai diminuindo a profundidade, que pode ser tanto algo natural como causado pelo homem. A gente tem as enchentes nos rios que levam, né, a várias catástrofes, né, tanto em meios urbanos como meios rurais. E também temos a questão de lançamento de resíduos que podem gerar problemas ambientais. Então, se a gente consegue ter algo que consiga monitorar a profundidade, a vazão, dentre outras, né, variáveis do rio, como por exemplo pH, turbidez e outros parâmetros, a gente consegue tanto prever essa questão de assoreamento, a questão de enchentes e o lançamento também de resíduos. Quais são as soluções que a gente pode utilizar para fazer o monitoramento dos rios e dos canais fluviais? Bom, uma delas é você utilizar técnicos que são deslocados até o rio e, por exemplo, de uma ponte ou de uma margem que tem um acesso mais fácil ao rio, eles instalam equipamentos, colocam equipamentos no rio. Muitas vezes em rios mais rasos eles até entram no rio para fazer a medição. Ou então eles percorrem um rio com um barco com equipamentos de medição instalados nesse barco. Qual que é a dificuldade nesse tipo de solução? É que como você tem que deslocar esses técnicos, a medição acaba ocorrendo poucas vezes por ano, porque é um trabalho bastante complexo e moroso, os equipamentos não são simples de trabalhar, então você acaba realizando isso algumas vezes por ano apenas. Outra forma de você ter esses dados com uma periodicidade menor é através de estações fixas de medição. Então você tem estações instaladas nos rios, próximos ao rio, né, que tem os sensores instalados direto nele. Então ali você vai conseguir ter a informação quantas vezes você quiser por ano, né, ou por dia. A dificuldade é que elas vão estar fixas, elas vão estar num certo ponto geográfico, disponíveis apenas, né? E, além disso, essas estações fixas podem sofrer com vandalismo, pode ter problemas de manutenção, o que torna um pouco difícil de administrar elas. Além de problemas também de como alimentar elas em alguns lugares ermos, dentre outras coisas, né? A nossa ideia é utilizar ou fazer essa medição através de uma aeronave anfíbia autônoma, que a gente vai comentar um pouco mais quais as vantagens delas no próximo slide. Então, quais as vantagens de utilizar um drone anfíbio para monitorar os rios? Bom, ele pode permitir diversas viagens de monitoração ao rio. Então a gente consegue aí ter uma quantidade de dados grande. Então ele pode realizar mais de uma viagem por dia. E dessa forma a gente pode ter uma série temporal de dados e até prever acontecimentos como enchentes, por exemplo. Além disso, como ele é anfíbio, ele pode flutuar no rio. Isso faz com que ele tenha uma autonomia de medição muito grande, que é sabido que os drones, quando estão voando, ele vai ter ali alguns minutos de voo apenas. Mas quando ele está no rio, ele quase não gasta energia para se movimentar nele. E com isso ele consegue ter uma autonomia navegando
de muitos minutos até horas. E com isso é possível fazer, né, diversas medições no canal fluvial. Além disso, quando o canal fluvial apresenta algum tipo de obstáculo, pedra ou uma queda d'água, que ficaria em alguns casos para uma embarcação difícil de contornar, o drone ele consegue voando desviar esses obstáculos com facilidade. Então, o que o drone consegue medir atualmente? Então, o nosso drone ele consegue fazer a medição da vazão de um rio ou de um canal fluvial. De que maneira? Ele é equipado com um transdutor de ultrassom bastante avançado, que ele consegue medir a variação da velocidade ao longo do rio, ao longo da profundidade do rio. Então a gente coloca ele num certo ponto aqui do rio, mede a variação da velocidade até o fundo e aí vai varrendo, né, todos esses pontos da seção do rio aqui. E aí a gente consegue obter uma vazão bastante precisa do rio ou do canal fluvial. Então isso foi uma das coisas que a gente focou o nosso desenvolvimento, que é a parte mais complexa de medição dele. Porém, essa medição também permite, por exemplo, a gente obter a concentração e distribuição de sedimentos do rio, que também é algo importante para estudo aí das características físicas dele e de lançamentos de efluentes, dentre outros parâmetros, né, que se estudam aí. Além disso também, o drone ele facilmente permite a gente colocar medidores de pH, de oxigênio dissolvido é bastante importante para a questão da vida na água, né, a vida marinha, né? Ele também permite a gente colocar um sensor de profundidade, né, para a gente avaliar a profundidade do rio também. Pode ser colocar outros sensores, como sensor de temperatura, então ele tem ali uma capacidade de colocar vários tipos de sensores nele. Então, como eu comentei antes, o projeto ele ainda está em andamento, mas ele finaliza ainda esse ano. Então a gente já está bastante avançado. Então nós temos um drone que está praticamente pronto. A gente deixou aí não 100% porque tem algumas adaptações que podem ainda ser feitas. Nós temos o hardware do medidor que já está, digamos, já praticamente pronto. Tem 80%, já a versão que a gente já tem já funciona. Na verdade, a gente só quer fazer mais melhorias nela, mas ela já é funcional. O firmware, que é o programa que vai no medidor também, ele já está praticamente pronto, só questão de correções e melhorias. A gente tem um software no PC que está em desenvolvimento, né, mas já está bem avançado, então para visualizar os dados e para comandar o drone, né, esse software. E a gente está agora, o que está menos avançado é a questão da validação do projeto. Então nós estamos validando as medições em laboratório, isso já fizemos, já estamos praticamente finalizando. E aí falta a validação dele em campo mesmo, num canal fluvial. Por isso que essa atividade ainda está em 50%. Mas a estimativa é finalizar ele até dezembro de 2025.